Vamos lá, gente, caiu a internet, voltou, agora voltou, vamos lá. Desculpa. É bom, então eu tava falando sobre o cérebro, né, que ele não entende que é real, que é fictício, né, a gente tava falando, então assim, porque tudo que sobe pro seu cérebro, porque o nosso cérebro, ele reage mediante a estímulos, então tudo que sobe pro seu cérebro como estímulo, ele desce como resposta. Então a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Tudo que acontece, tudo que você faz, todas as reações, a mesa que você senta, as pessoas que você convive, tudo isso tem que tomar cuidado. Né? Por isso que a gente fala que tem que aprender a gerir as emoções, né? Porque o seu cérebro, ele não entende. E a sua mente é o tempo todo mentindo pra você, falando pra você. Por exemplo, se existe algo que aconteceu na sua vida lá atrás, uma ruptura, um conflito, algo que te causou dor, né? Algo que te causou danos, você automaticamente hiperativou a sua amígdala cerebral, tá? Que é o nosso radar de ameaça onde se encontra o medo, ok? Então, então toda vez, por isso que eu falo, quando você tá ali assistindo um filme, seu cérebro não tá entendendo, você tá super ativando. Então, e quando você lembra daquilo que aconteceu com você lá atrás, você super ativa a sua amígdala cerebral. Então você precisa tomar cuidado, é o seu radar de ameaça. Tá, isso é importantíssimo que vocês prestem atenção, tá? Que vocês tenham em mente, opa, olá, hoje o meu negócio não tá bom não. Tá? E a gente tem que tomar cuidado também, porque é o seguinte, a nossa mente, na verdade, tá? Ela nos traz muitas sugestões, né? Ela tá sempre ali, sugestões disso, sugestões daquilo, tá bom? E assim, e a gente tá sempre acreditando nas sugestões que a nossa mente dá pra gente. Sua mente mente pra você o tempo todo. Se você não tomar cuidado, se você estiver no estado de vulnerabilidade, isso aumenta, tá? Então a sua mente te traz sugestões o tempo todo. Então você precisa ficar cuidado. Então é assim, por falta de conhecimento, a gente acaba acreditando em tudo que a sua mente fala. E esses pensamentos que vêm não são reais. Ah, como assim não são reais? Não, não são reais. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a gente tem que olhar, por isso que a gente tem que prestar atenção, porque são coisas que você fala, eu não tô nem aí, né? Tá tudo bem, deixa pra lá, tá. Não, porque a mente, ela tá sugestionando você o tempo todo. E esses pensamentos não são reais e por falta de conhecimento a gente acaba achando que tudo isso que tá vindo à tona ali, né, são reais. E não são, tá? Não são reais. Tá? Eles são criados aqui, ó, tá? Pra nos proteger. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ele nos protege tanto, que a gente deixa de seguir propósitos. Isso acontece muito, tá? Porque essa é a função do nosso, uma das funções, né, do nosso cérebro é essa, de proteção. Só que esse excesso de proteção, né, acaba colocando a gente nesse lugar de medo, né? Porque eu tô falando tudo isso sobre o cérebro, sobre a mente, mas é para dizer que o nosso cérebro, ele tem essa função também de nos proteger. Só que ele nos protege tanto que ele nos segura a não viver propósito, porque ele coloca o excesso de medo na frente. E o medo, como eu falei, o medo é cautela. Você tem que ter o medo, mas entrar com cautela. O medo é isso, porque quando ele é real é normal. Quando ele começa a ser ilusório, imaginário, aí não dá. Tá? Então você tem que tomar cuidado com isso e tomar cuidado com a sua mente, porque a sua mente está se sugestionando o tempo todo, desculpa, o tempo todo. Tá? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque senão você vai ficar o tempo todo ali vivendo com medo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Ai, mas isso aqui, ó lá, dá medo, não vou fazer. Gente, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Você já tá não fazendo nada. Porque você tá, não vou fazer porque eu tô com medo. Então você tá parado ali. Você já tá fazendo nada. Entendeu? Você tem que fazer. Você tem que ir com medo mesmo. Você vai com cautela. O medo não é uma cautela? O medo é cautela. Então vai com medo mesmo. Não fica com medo de fazer as coisas. Porque tem muita gente que está deixando de prosperar, de correr atrás de propósitos porque tem medo. Medo de não conseguir alcançar isso, medo de não conseguir alcançar aquilo, medo que vão falar, putz, aí vão falar pra mim, caramba, você... Para, vai com medo mesmo. Pergunta pra alguém, só não fica parado, só não fica ali porque o medo, ele
deixa sem propósito, ele te deixa na escassez. A gente tem que tomar cuidado, tá? E tomar cuidado com a mente, com a sua mente, com os seus pensamentos. Ela fica te sabotando o tempo todo. Porque quando você fica ouvindo aquilo na sua mente, aquilo fica ali, uma memória, isso forma uma memória. Uma memória marcante é mais um caminho neural fortalecido. Entendeu? Você está fortalecendo aquilo. E isso vai sendo ativado. Isso vai sendo ativado várias vezes. Só um minutinho. Porque assim, qualquer semelhança, né, do que você viveu na sua vida lá atrás, então qualquer coisa que tiver algo, que tiver alguma semelhança dentro disso, o seu cérebro vai associar. Tá? Ele vai te associar como se você estivesse vivendo isso agora. Porque o seu cérebro não entende, ele é atemporal. Por isso que a gente tem que se cuidar, gente. Eu falo isso, sempre falo a mesa. Sempre a mesa vai pegar um vídeo meu, vai pegar um post meu, se cuide. Preste atenção. Olha as emoções. Aprende a gerir as emoções. Não pode, a gente não pode segurar, não pode reprimir a emoção. Você tem que aprender a gerir. Você tem que aprender a lidar com as emoções. É isso que tem que acontecer. Você precisa se cuidar, olhar pra você. Porque senão vocês vão ficar ali, vocês ficam fortalecendo. Mais um caminho neural fortalecido. Isso vai longe. E o medo é uma dessas. Inclusive, o medo é uma das emoções densas. Uma das emoções densas, como eu falei, é o medo. Onde estão ali concentradas as sujeiras emocionais, né? O lixo, né? Como as pessoas falam, os lixos emocionais, né? Porque são emoções não processadas. E o medo, inclusive, ele tá lá. Então, se você não souber lidar com medo na sua vida, como diz, vai com medo mesmo, com cautela, né? O medo é cautela, o medo real é cautela. Então, você vai com medo mesmo, não deixa ali, vai com medo mesmo, tá? A gente tem que começar a aprender como lidar, porque aí você não fica preso a uma escassez, né? Com medo porque falaram pra mim lá atrás que eu não ia conseguir fazer isso, porque falaram que eu para de ficar prestando atenção ou ligando pro que te falaram lá atrás. Olha pra você hoje, veja quem é você hoje, não lá atrás, esquece lá atrás, é agora, não é lá atrás, tá? Porque, como eu falei, como o seu cérebro ele não entende, você vai ficar ali vivendo aquilo, você tá dando, a memória tá ali, as memórias estão ali, né? Porque a memória é um mecanismo, tá? Que tá ali para sua sobrevivência também, né? As memórias ela tem duas funções. Ou ela te aproxima daquilo que aconteceu com você lá do passado que te beneficiou, ou ela vai te afastar daquilo que você vivenciou lá do passado que te fez mal, tá? Só que tem uma coisa, que é algo que é muito importante. Se você teve uma memória distorcida daquilo que você passou lá atrás, do seu passado, que te causou algum dano, o que vai acontecer? A sua memória, o que vai acontecer? Ela vai te aproximar daquilo que te fez mal, que te causou mal. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a carga vai de acordo com o tamanho da carga emocional. Então, se a carga foi grande e foi daquilo que te fez mal, vai te aproximar para aquilo que te fez mal, tá? Porque a carga foi maior. E isso dá a propensão de você fazer o quê? Ficar pensando o tempo todo naquilo. E você fica pensando. Você pensa que não, mas você tá pensando naquilo. Então você precisa tomar cuidado. É a sua mente mentindo para você o tempo todo. A nossa mente ela tem muito mais propensão pro negativo do que pro positivo. Então isso também é algo que tem que tomar muito cuidado. Porque senão você fica ali no negativo o tempo todo. Por isso que fala, o ambiente que a gente vive, as pessoas que a gente convive, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala, tem que se policiar. Tem que começar a se nutrir daquilo que é bom, daquilo que é positivo. Eu sei que às vezes você mora num lugar, como é que você vai fazer? A pessoa é assim, procura o máximo possível, conversa com essa pessoa. Agora, se não tem como, você não vai mandar a pessoa embora, você também não vai embora.
mas procura, aprenda a filtrar. Aprenda a pegar aquilo que é bom, aquilo que é positivo, né? Eu aprendi muito isso, principalmente quando eu fiz o meu curso pro Reiki. Nossa, aprendi muito. Eu chocurei pra cá, chocurei pra lá. Meditação, nossa, aprendi muito. E hoje a pessoa tá falando, eu falo, tá bom então. Como assim? Eu falo, tá bom então. Você acha que a pessoa acha, tá bom, sai de perto. A pessoa vai falando, é. Mas antigamente a pessoa falava, eu ficava, ai, nossa, é chata. Hoje a pessoa fala, fico, tá bom, só um minutinho que eu vou ali, eu já venho, tá? Saio. É porque você convive com a pessoa. Então, eu faço muito isso. Eu deixo a pessoa falando sozinha, eu falo, tá bom. Porque antes eu pegava isso da pessoa. Eu ficava igual, porque eu também era igual a pessoa. Isso também vem lá de trás, né, gente? Isso vem de ancestralidade, de família, isso vem. Reclamava, isso vem. É isso que, por isso que fala, ó, vê onde você tá sentando, vê onde você conversa, vê como é que tá. Você tá perto de pessoas que ficam o tempo todo ali reclamando. Então, isso tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Né? A gente tem que prestar atenção para não absorver isso. Né? Porque isso aí, e quando a gente começa a absorver isso, desculpa que a princesa tá caindo da cama, vai pra da cama, sai pra lá. Ainda tô no meu quarto, não deu pra ir pro escritório ainda. Mas vai pra lá, filha. Então tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que se policiar o máximo possível, o máximo que você puder se policiar e não deixar o medo tomar conta, tá? Se questiona, gente, sabe? Se questiona. Porque é preciso aprender a gerenciar os seus pensamentos, as suas emoções. E precisa se questionar. É preciso trabalhar isso dentro de vocês. Trabalhar a mente porque ela é poderosíssima. Não pode deixar a sua mente comandar você. E também isso eu já falei, eu sempre falo, não pode, quando estou conversando. Não pode deixar que a sua mente comande a sua vida. Não pode deixar que sua mente, os seus pensamentos fiquem ali o tempo todo. E principalmente, por que eu quis falar sobre o medo? Porque justamente o medo, ele faz isso. É a sua mente o tempo todo mentindo pra você. Pra você, e você acredita. E vem aquele pensamento e você fica, ai meu Deus. Entende? E tem pessoas que têm o medo consciente e outras pessoas que são medo inconsciente. A maioria das pessoas é um medo inconsciente. Tá? É um medo inconsciente. Eu tinha um medo, e o meu medo, eu já falei em outros vídeos, que inclusive eu preciso até. Que outro dia uma moça falou pra mim, você fala de não sei o que de outros vídeos, eu não achei os vídeos. Aí eu lembrei, eu falei, desculpa, é que eu tinha um outro Instagram que eu trabalhava só com o Reiki, o Teta Healer, e depois eu dei uma paradinha, assim, que eu trabalhava num público geral. Agora, como eu tô trabalhando só com mulheres, agora eu tô precisando, né, eu até, há pouco tempo que eu tirei aquele Instagram, eu preciso voltar, que eu tinha outros vídeos lá, eu até encerrei, agora eu vou começar a colocar, mas eu vou dar uma olhada. Quando eu falar isso, não se preocupem que eu ainda solto lá. Mas, assim, eu tive um medo muito grande, eu não sabia o que é, assim, eu nem sabia que era medo. Do que era. Eu tinha um medo, mas eu não sabia do que era. Só que me incomodava. Eu tinha um medo muito. Era uma coisa assim que eu era. Isso desde pequena. Mas só que na adolescência foi algo que me marcou. E só que, poxa vida, já era uma mulher. E eu tinha medo. Eu tinha medo de andar sozinha. Porque assim, eu não andava sozinha de jeito nenhum, eu morria de medo. Eu falava, não vou. Então eu tinha muito medo. Só que eu não entendi o porquê eu tinha medo. Aí, porque depois eu tive minha filha. E eu tinha medo. Gente, eu tinha 16 anos. Eu ia na escola ainda, tava no ginásio. Eu ia na escola com a funcionária de casa, eu não andava, eu tinha medo. A escola eram 2 quarteirões da minha casa, eu não ia. Eu morria de medo, eu falava, meu Deus, se eu encontrar. E era medo de homem. Eu tinha medo de homem. Podia vir mulher, ligava. Homem. Era assim, era algo. Por isso que eu falei, já falei, o medo, além de tirar propósito, o medo, ele te paralisa. Porque eu paralisava no meio da rua. Algo assim, e eu não sabia o porquê. E várias vezes isso chegou a ser super inconveniente, né? É como se fosse um vexame. E literalmente foi. Porque às vezes eu tava na rua e eu vi uma pessoa,
já eu quase perdi 2 pontas de dedo da minha mão, fechando em porta de carro, porque quando eu tava vindo, assim, eu vi que vinha vindo um homem e eu entrei correndo, assim, o moço chegou pra mim e falou, calma, moça, o que foi? Eu falei, não foi nada. Rapaz, mas não precisava a pessoa estar mal vestida. A pessoa podia estar podia estar de terno, gravata, podia estar super bem, não interessava. Era homem e eu tinha medo. Interessava, gente, eu tinha um medo horroroso. E depois tive minha filha, eu casei com medo, eu tive minha filha, tive medo, né? Eu não tive medo do meu marido, porque eu conhecia, né? Era um desconhecido. Mas eu tinha medo. Às vezes falava, eu vou não sei onde tá. Se eu ficasse sozinha dentro de um carro, assim, eu ficava só olhando. E aí eu vi um homem, ai meu Deus. E eu fui curar isso, descobrir isso há 3 anos atrás, 3 anos atrás. Que eu descobri esse bloqueio que eu tinha de medo. Andava, só eu não andava só, eu andava, eu ia buscar minha filha na escola dirigindo, e meu carro na época não tinha ar-condicionado, e eu morria de calor porque eu fechava o vidro até o topo, e eu ia que nem uma maluca, que era pra me encontrar um homem no meio da rua. Morria de medo. Era algo assim incrível. E eu com a minha filha pequena, ela era pequena, eu falava, corre, corre. Passei várias. E eu tinha medo. Medo do que, Daniela? Que você não para de falar e não fala o que é medo. Eu morria de medo porque eu descobri, né? E essa descoberta que eu tive foi pelo Theta Healing. E eu tinha um medo, gente, do homem do saco. Homem do saco. Por isso que uma palavra ou uma frase dita diversas vezes na nossa infância, ela fica marcada para sempre. No seu inconsciente. No meu caso, ficou no meu inconsciente. Eu não sabia. E eu vou falar para vocês uma coisa. Sinceramente, de todo o coração. Foi tão libertador que vocês não sabem o que eu passava com isso. Era constrangedor. Literalmente constrangedor. Era algo que se eu tivesse no estacionamento de um shopping e visse um homem, eu saía correndo. Ou eu paralisava. Ou eu não saía. Porque eu tinha medo. Ah, você não saía quando você era adolescente? Ah, saía. Eu saía, só que eu não desgrudava de ninguém. Não dava grudado. Ah, vamos ali comprar alguma coisa ali na padaria. Eu falava, ah, quem vai? Ah, você não vai, você lá. Eu falava, não vou. Desce comigo do carro, porque eu não descia sozinha. E o medo, entendeu? E era do bendito homem do saco. Porque minha mãe, quando eu era pequena, eu brincava meio arteira, né? 220. Brincava pra caramba. E não era só minha mãe, não. Às vezes, uma tia, uma prima mais velha, parente próximo, um amigo, assim, da minha mãe, dos meus pais. Ai, a Daniela não para. Nossa, Daniela, para porque o homem do saco vai te pegar. Não sai de perto de mim. Não vai brincar ali, brinca aqui. Você vai brincar lá, o homem do saco vai te pegar. E eu nunca mais eu vou te achar. Cuidado com o homem do saco. Você tá brincando aí, ele vai aparecer. Era assim. E essas frases todas que eu tô falando foram as frases que veio quando eu fiz quando eu passei pelo Theta. Foram essas frases que veio. E literalmente, porque quando veio todas aquelas imagens, aqueles flashes da minha mãe falando, e era sempre. Você tava brincando, era sempre assim, porque você tava brincando num lugar, num restaurante, eu tava na praia brincando ali na frente. Ela não sai da minha visão, o homem do saco vai te pegar. Eu nunca mais eu vou te ver, não me sai da cabeça. Tanto que quando eu passei por esse processo pelo Theta, eu chorava muito. Eu chorava muito porque o fato do homem do saco me pegar e eu nunca mais ver minha mãe, meu pai, eu chorava. Inclusive teve um dia que veio essa cena também, vê como é que você vai vindo lá do seu inconsciente. Um dia eu fui com meu pai, isso veio à tona depois. Meu pai tinha um carro, um Passat, nós fomos levar esse carro eu fui com ele, eu era pequena, eu fui com ele na oficina e ele desceu, eu fui com ele de táxi e foi buscar o carro e fui junto. Enxerida fui junto. Cheguei lá, ele falou, entrou dentro do carro, tá, ele falou, filha, fica aqui no carro que eu vou ali acertar com o rapaz, já venho, tá bom. Só que aí, o que aconteceu? Meu pai foi e eu fiquei sentada no carro.
Só que, como o carro tava parado aqui, o rapaz, ele pediram, ele tinha um carro para entrar, e o que, que o cara fez? Ele sentou o próprio mecânico para empurrar o carro. Quando eu olhei, o cara ligou o carro, ele fez, oi menina, ele ligou o carro, quase morri. E depois me veio na minha mente que eu lembrei que meu pai falava, por que você tá chorando, Daniela? Eu tô aqui, o que é isso? E que eu tinha medo. Eu achava que aquele cara que sentou ali era o homem do saco. Eu não sabia, fui saber disso agora. Eu sabia agora, de uns 3, 4 anos pra cá, que eu fui saber que era sobre isso. Era o medo do homem do saco. O medo que eu tinha. Hoje eu ando, vou, lógico. Que eu falo, eu ando na rua com medo normal, um medo real. Eu sou tonta, ó o assalto, ó o fulano, vejo uns caras meio esquisitos, a gente já fica meio assim, até mulher, né? Mas eu falo em relação ao homem que eu tinha medo, eu fico meio assim e tal, mas eu vou com cautela, mas eu vou indo, saio com o meu carro, vou tranquila, não tem essa mais, porque antes eu não ia. Eu não ia porque, e eu não sabia por que eu não ia. Às vezes eu tinha vergonha, como eu falei, às vezes eu tinha vergonha. Porque eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu lembro, uma das minhas artes, a minha mãe, ela ficou internada, porque ela fazia um tratamento, ela tinha que ficar 7 dias no hospital. Eu desci, eu fumava, eu falava, mãe, eu vou fumar. Minha mãe, eu falava, não vou não, minha mãe não desce, ela fuma, depois sempre volta. Era noite, tinha jantado, eu fui lá fumar um cigarro, minha tia estava cheia no estacionamento, bem na porta, assim, do estacionamento estava cheio de gente, médico, enfermeira, pessoas na rua, sim, de gente, criança, um monte de gente. E eu lá fumando. E de repente veio um cara. Quando o cara fez assim pra mim, eu joguei o cigarro, saí correndo no estacionamento, passei pela entrada do hospital, assim, correndo, cheguei branca e minha mãe rindo. Eu entrei e minha mãe tava rindo. Eu falei, o que foi? Ela falou, Daniela, filha, você precisa realmente de um tratamento, filha. Daniela, porque do apartamento dela tinha uma janelona grande que dava pra enxergar justamente aonde eu tava. E ela tava ali me vendo. E ela falou, do nada, eu falei, eu vou lá ver cadê a Daniela. Eu fui me espiar. Ela falou que viu o cara vindo. O cara pegou um maço de cigarro e acho que ele tava sem isqueiro. Aí minha mãe falou, ele foi te pedir, Daniela, certeza. Um isqueiro, filha. E ela ria, porque ela falava, meu Deus, eu tenho um tratamento, filha. O que é isso, né? Você saiu que nem uma maluca, o pessoal ficou olhando. Ficou. Medo. Minha mãe falava, que medo é esse? Eu falava, eu não sei o que é isso. Eu não sei, mas não foi. Ela que não foi, ela admite que é, minha filha. Medo. Mas eu não sabia do que era esse medo. Fui descobrir agora. Era constrangedor, imagina. A pessoa vem pedir um negócio pra você, você sai correndo. E eu não tava só eu e a pessoa. Não precisava estar eu e a pessoa. Era eu e tinha um monte de gente na rua. Mas era homem. E era o bendito homem do saco. Foram as palavras ditas, as frases ditas na minha infância sobre o homem do saco. Não foi bicho papão, nada. Foi o homem do saco. Eu morria de medo do homem do saco. Tinha muito medo. E eu brincava tanto, parecia uma maluca brincando, não parava, eu era pequena, mas sempre tinha gente, eu nunca tava sozinha. A minha mãe, quando eu ia na casa de uma tia minha, quando eu ia pra praia, eram 2 quarteirões. Eu falava, mãe, minha mãe, não vou lá, Daniela, eu vou te olhar. Fazia minha mãe ficar me olhando, 2 quarteirões na ponta, e eu ia assim, ai, me ajuda. Eu ia meio que rezando, pedindo ajuda, porque eu tava sozinha, meu Deus, o que pode acontecer, né? Ficava assim, 2 quarteirões, cheio de gente, mas e se eu encontrasse um homem? E eu não sabia da história do homem do saco. Então, isso é pra você ver, né, que o quanto que a gente precisa olhar pra gente, pra nossa história, olhar pra dentro de nós. Então eu trouxe esse exemplo meu e alguns outros exemplos sobre o medo, né, que ele nos paralisa. No meu caso eu fiquei paralisada. Era igual quando eu ia pra faculdade, eu morria de medo de ir na faculdade. Às vezes eu tinha prova, quando eu pegava DP na faculdade, que eu fazia faculdade de Direito, eu pegava DP à noite, pô, eu tava sempre lá pedindo pra algum amigo, pra passar lá em casa, que tava de DP, porque eu não queria ir sozinha. Porque como é que eu ia descer lá? E já aconteceu de eu ir
na faculdade de carro, que eu ia de carro. O estacionamento estava lotado, não tinha lugar para parar, só que tinha um problema. Se eu parasse no estacionamento, era na rua de trás, eu tinha que dar uma andadinha de 2 minutos. E aí, eu tinha que andar sozinha. E se eu encontrasse um homem na rua? Então eu não ia. E voltava para casa e perdia a prova. Olha que coisa. Podia ser de manhã, de tarde, de noite. Às vezes eu saía até mais cedo de casa para eu parar meu carro na frente da faculdade. Eu ficava até assim dormindo no carro, mas é porque eu não queria deixar de parar meu carro lá atrás porque tinha medo, né? Era assim, morria de medo. Morria de medo. E eu não sabia o que era. Hoje eu sei o que é, né? Uns 3 anos pra cá eu descobri o que é, 3, 4 anos eu descobri o que é. Isso não me atormenta mais, não me aprisiona mais, não me segura mais de forma alguma. Eu sigo minha vida, vou fazendo minhas coisas sem nenhum tipo de problema, mas esse foi um dos bloqueios que eu tinha, né? Que foi o medo. O outro bloqueio eu vou falar em outra oportunidade, porque não teria nada a ver com o medo, né? Mas o meu medo foi esse. Eu tinha esse medo, mas agora não tenho mais. Agora ele foi embora, cara. Ainda bem. Porque já ia ser demais, né? Mas é por isso que eu falo, é preciso, gente. A gente precisa se questionar. A gente precisa bater de frente com o medo. A pessoa fala, como assim bater de frente com medo? Sim, bate de frente com medo. Questiona. Por que eu tô com medo disso? Porque me falaram que eu não era capaz. Me falaram que não ia dar certo. Me falaram que eu era assim. Para de se incomodar com o externo. Para de se incomodar com o que as pessoas falam a seu respeito. Olha para você, olha para a tua essência. Olha a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento é para tudo. Olha a importância. Olha para você, olha para tua história. Se liberta dessas emoções densas. Aprenda a gerir, aprenda a lidar com elas. Porque quando você aprende a lidar com elas, você vive, você não existe. Eu sempre falo isso. Para de existir, vai viver. Porque o medo, sim, o medo te tira propósito, o medo te paralisa, o medo é escassez. E o medo toma conta tão. Ele toma assim, uma proporção tão grande que é como eu falei pra vocês, a sua memória fica lá. Sua mente, a sua mente fica lá. O tempo todo na sua orelha. O tempo todo lá, seus pensamentos. E você acreditando. O medo, ele te sabota. Preste atenção nisso, gente. Busca ajuda. Aprenda a lidar com ele. Porque quanto mais você dá atenção para ele, para as sugestões que a sua mente lhe dá o tempo todo, você vai ficando para trás. Você paralisa. Uma das funções do medo é essa, de paralisar também. Você não segue propósito, você vive uma pessoa que fica paralisada ali esperando que os outros façam por você, né? Porque estão falando que eu não sou capaz. Mas eu queria fazer isso aqui, queria trabalhar com isso. Mas você não é capaz, você não vai conseguir. Você acha que você vai conseguir? Claro que não. Aí você fica, né? Porque ali a pessoa falou que eu não vou conseguir, então acho que eu não vou conseguir, né? Então vou ficar aqui, paralisado, sem propósito, servindo as pessoas, fazendo para as pessoas e existindo só. Para os outros também, né? Porque você também não existe para você. Porque quando você apenas existe, você está existindo aí e vive para os outros, não é nem para você. Por isso a importância de se olhar, a importância de correr atrás de propósito, de seguir um propósito, de seguir aquilo que é importante para você. A sua mente, presta sempre atenção na sua mente, no que ela fala para você. Ela te sabota. E quanto mais você leva isso, mais caminhos neurais vão se fortalecendo. E você deixa de viver propósito, você deixa de seguir uma vida, você deixa de seguir aquilo que é importante para você. Entende?
Eu vejo muitas mulheres assim. Eu fui assim. Aliás, eu nem estaria aqui hoje. Porque se eu fosse ficar ligando porque os outros falam a meu respeito, eu nunca nem estaria aqui hoje. Isso também já é um assunto para outro vídeo, né? Então, toma cuidado, tá? Precisa aprender a gerir seus pensamentos, as suas emoções. Ai, desculpa. É preciso. Tem que ter estratégia. Gente, é preciso. É preciso aprender a lidar com ele. Não deixe o medo tomar conta. Não deixe ele tirar de vocês aquilo que vocês tanto têm vontade. Busque ajuda, tá? Busque ajuda. Inclusive, tem até um exemplo que eu vou dar, esse último exemplo aqui, porque esse vídeo está estendendo muito. Tem que inclusive ele se encaixa também, né, nesse vídeo aqui. Teve uma moça no consultório, né, e ela chegou com medo e uma falta muito grande. E já fazia um tempo que ela estava sentindo isso. Ela é casada, ela é casada, tem filhos, e ela tem um marido muito bom, os filhos dela são perfeitos, né, são crianças, mas são perfeitas, brincativas, né, ela tem um bom emprego, mas tem uma vida boa, né, ela tá bem, só que ela sempre tinha esse sentimento de falta e medo, e muito medo. E ela falou, eu não sei o que é isso, sabe, eu já procurei, já fiz 3, 4 anos de terapia e ninguém descobre o que eu tenho, ninguém descobre o que eu tenho. Então, durante um processo de cura, né, um processo que você está ali com o seu cliente, é um processo investigativo onde você vai indo com fala, quando você percebe que você não encontra o que realmente, o que você está buscando, você busca, porque tudo que a mãe sente, né, passa pra gente, passa pro bebê, certo? Os primeiros caminhos neurais são formados no ventre da nossa mãe, né, quando estamos ali. Então, aquela velha história que fala, tá grávida, não, cuidado, não passa nervoso, cuidado com você come, cuidado com você vê isso. Faz todo sentido, tá? Então, o que aconteceu? Vasculhando, nem encontro, como é que foi a gravidez da sua mãe? Perguntei, como foi a gravidez da sua mãe? Foi assim, assim. O que acontece? Quando perguntou como foi a gravidez da mãe, o que aconteceu? Ela falou, foi tudo bem. Só que na verdade não foi tudo bem, né? Na gravidez da mãe dela, antes dela, a mãe dela tinha perdido um bebê, né? E ela falou, minha mãe perdeu um bebê e tal. E aí ela veio com essa história depois, porque fui perguntar o porquê. E a mãe dela perdeu um nenê, já com 8 meses, já quase pronto para nascer. Ele morreu, nasceu morto. Não chegou nem, morreu na barriga. E logo em seguida, essa mulher, ela engravidou novamente dessa moça. Aí eu vou perguntar pra vocês, como é que tava essa mãe no momento que ela engravidou dela? Fazia, logo que pôde já engravidar, ela logo engravidou da menina. Como é que ela tava? Ela tava com medo, porque podia acontecer a mesma coisa do que aconteceu na outra gestação. E ela estava também com aquela falta, né? Ela sentia aquela falta, porque e aquela interrogação, o porquê, né? E a falta, porque estava com outro bebê que estava a caminho, mas e aquele que foi, já formadinho e pronto? Né? Então, tudo que essa mulher passou, que ela passou durante a gestação, ela passou para essa moça. Então, tudo que a moça tinha, esse medo, essa falta, não era dela, era da mãe dela, entende? Então, às vezes, a gente sofre por algumas coisas na vida da gente, não é nem nosso. Tem outros casos também que não era da pessoa, tá? Era da mãe, ocorreu durante a gestação. Tem outros, conforme foi passando eu preciso colocar algo nos meus destaques,
os feedbacks das clientes. Ah, eu preciso fazer isso, sim, preciso. A gente tá falando um pouquinho de cada vez. Inclusive eu escutei uma história parecida outro dia num canal ali. Eu vi, inclusive, né, numa das redes sociais, uma história muito parecida com essa. Inclusive eu ia até colocar lá, eu também peguei o caso assim. Então, é pra você ver quanta coisa que acontece. Não é nem seu. E foi libertador pra ela quando ela soube. Foi assustador e ao mesmo tempo libertador, porque não era meu. Mas você vê, isso vem acontecendo. É que chega na fase adulta, é que ele vai pra fora. Mas já vem acontecendo, já tem gatilhos. Os gatilhos vêm vindo, gatilhos são das memórias, e tá ali. Né? E aí foi quando ela veio e deu tudo certo, já ela vive bem, ela tá muito bem, mas não era dela. Né? Então por isso que a gente tem que prestar atenção. A gente, quando você percebe que tem algo errado, opa, porque o seu corpo grita, o seu corpo dá sinais, o seu corpo avisa que tem algo errado. A gente deixa, mas o corpo avisa, ele dá sinais de que algo está muito errado. Tá? Então, é importante, sim, não deixar que o medo tome conta da vida de vocês. A gente precisa aprender. E não é uma emoção ruim, finalizando esse vídeo dizendo que o medo, ele não é uma emoção ruim, como muitas pessoas falam. Eu não queria sentir medo. Eu queria ser... Não, o medo você precisa ter, como eu falei no começo do vídeo. Mas vai atravessar uma rua, você não tem medo. Vai pegar num bicho, você não tem medo. Como assim? O cara vem te assaltar, você vai lá. Não pode, a gente tem que ter medo. O medo é a cautela, que é o medo real. O medo deixa de ser normal quando ele é ilusório e imaginário. E aí esse medo, ele te paralisa, ele tira seus propósitos, né? Você começa a viver à mercê dos outros, ele te sabota. Então você não pode deixar que o medo sabote você. Você tem que estar ali, opa, entendeu? Tem que estar ali. Tem que prestar atenção, tem que se cuidar. Porque para isso acontecer, do medo começar a te sabotar, te paralisar, não precisa de muito, tá? Não precisa de muito. Ainda mais se você estiver em estado de vulnerabilidade. Né? Porque o medo também te tira a sua essência. Você não tem a identidade ativada, você não tem autoestima. Enfim, você não tem autoconhecimento. Todo mundo fala, lá veio o tal do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento é a base. Porque se você não sabe quem você é em essência, como é que fica? Porque já aconteceu de eu perguntar para várias pessoas, para várias clientes, quem é você? Eu sou mãe, eu sou avó, eu trabalho não sei no que, eu moro não sei no que, eu vou não sei na onde, tá? Esses são os papéis que você desempenha na vida das pessoas. Eu tô perguntando a sua essência, você em essência. Quem é você? Seus dons, seus talentos, quem é você? Olha, eu posso dizer para vocês que 96% não sabe o que é em essência. Sabe o que é os papéis que desempenham na vida das pessoas, mas a sua própria essência não sabe. E é muito importante isso. Aliás, é fundamental, não é importante, é fundamental. Tá? Então é preciso sim a gente se olhar, é preciso sim se questionar, buscar ajuda, é preciso. E cuidado, sua mente te sabotando o tempo todo, com os pensamentos, cuidado com o que aciona. Ela dá muitas sugestões que não são válidas, tomem cuidado com isso, tá bom? Então tá, gente, então vamos encerrar por aqui. Um grande beijo a todos, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou postar outros vídeos, eu vou sim, gente, reorganizar os outros vídeos que era do outro canal, sim, pra postar direitinho, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima.